Finalmente, a gente conheceu o arcabouço fiscal. A gente fala bastante desse tema no mercado financeiro por conta da expectativa em relação à taxa de juros. A gente sabe que essa taxa de juros no patamar de 2 dígitos tem sido custosa, principalmente para o Ibovespa, né, Rodrigo Moliterno? Exatamente, né? Essa questão, juros muito alto, acaba sendo um impeditivo para as empresas no desenvolver do negócio dela e na obtenção do lucro. Então, realmente, o mercado aguardava muito a questão do arcabouço. Agora, obviamente, você vai comentar, mas a gente precisa ver o desenrolar, mas já foi um passo positivo. A gente já viu o mercado ter uma recuperação, lembrando que na última semana de março ele chegou próximo dos seus 96, 97 mil pontos e voltou a recuperar, voltando aí para 102, 103 mil pontos. Daí, para continuar tendo uma melhora, vai depender efetivamente da gente entender e desmembrar tudo o que vai ser esse arcabouço fiscal e se efetivamente os investidores vão entender que isso dá a credibilidade do governo conseguir entregar e manter aí a responsabilidade fiscal. Exatamente, você resumiu perfeitamente. Então, o que o governo entregou até agora é uma regra geral, sem muitos detalhes. A gente precisa aguardar aí mais algumas semanas para ter um detalhamento e saber qual o texto que será entregue ao Congresso. Por enquanto, o governo ele estabeleceu uma meta de resultado primário e também acabou atrelando a receita, na verdade, os gastos ao nível da receita. Então, o fato é que os economistas e os analistas acreditam que não será o suficiente o que foi entregue até agora para uma redução no nível do endividamento público aqui no Brasil e que também a economia teria que crescer um pouco mais que 2% para se ter um cenário razoável e atingir as metas de resultado primário. Então, a gente tem ainda alguns pontos em aberto, um cenário projetado que ainda é um pouco atrapalhado, porque ninguém tem muitos detalhes, e o fato é que talvez o mercado já tinha precificado isso ao longo dos últimos tempos, esse risco fiscal, e o simples fato de ter feito algum anúncio e ter mostrado ali um plano até que razoável, isso acabou trazendo uma certa redução na percepção de risco, mas não que não tenha que melhorar esse plano. Exatamente, né? Acho que um ponto aí a se perceber na redução do risco é quando a gente olha para os juros futuros, né? Lembrando que no auge da discussão e tudo mais, os juros futuros chegou a explodir, né? Os juros curto futuro que a gente fala, chegou a estar acima de 13, quase 14%, os juros longos também nessa casa. E hoje a gente vê que essa curva de juros futuros, ela vem fechando. Então, sim, existe uma percepção, existe um certo sentimento de que realmente os juros tendem aí a fechar em decorrência desses movimentos que estão sendo, que o governo está propondo fazer. Agora precisa efetivamente acontecer para se concretizar esse fechamento de curva e isso efetivamente se refletir para dentro da nossa economia e principalmente também para se refletir no preço das ações. Exato. Então, hoje o que a curva de juros nos diz é que em 2024 a taxa de juros aqui no Brasil pode chegar a um patamar ali próximo de 11%, mas isso seria uma circunstância porque no longo prazo a taxa de juros que seria razoável para a economia brasileira é de 12%, ou seja, essa queda ela não seria estrutural e vai depender desse detalhamento em relação ao arcabouço fiscal, mas também porque tem um outro aspecto, porque da maneira que foi entregue esse plano, há uma expectativa de que o governo vai pesar a mão nos tributos para ter aí uma recomposição de receita e assim conseguir gastar mais. Então ainda tem algumas peças desse quebra-cabeça para a gente entender. E quando você fala em relação à percepção de risco, a gente também olha para a taxa de câmbio. E o que a gente viu em relação ao dólar é uma cotação que ficou em média em R$ 5,30 no mês de março, o que é muito razoável. Se houvesse percepção de risco, provavelmente esse dólar ele estaria ali próximo dos R$ 6, ou se houvesse algum risco, né, de quebra do Brasil, de insolvência em relação à nossa dívida, talvez estaria acima, né, provavelmente estaria acima dos R$ 6. Então a gente tem aí uma taxa de câmbio razoável e algum nível de credibilidade com os investidores, mas o fato é que a gente tem também uma fuga de investidores
investimento, porque o Brasil ele é comparado com outros emergentes, em algum momento tem uma atratividade maior de outras economias emergentes em detrimento ao Brasil. E isso a gente pode também estender para o mercado acionário, né, Moliterno? Exatamente, né? A gente observou um fluxo muito positivo no final do ano passado, no começo desse ano. A gente está com realmente ainda um estoque bastante grande, porém, como a Camila alertou, sim, você tem movimentos de fluxo desse recurso que vão buscar outras oportunidades. Mas o Brasil ainda segue atraindo bons investimentos, tem bastante oportunidade, temos bastantes empresas bem situadas, empresas líderes de mercado com posições financeiras robustas, muito baratas em relação a seus pares internacionais. É isso, então acompanhe aqui com a vez os desdobramentos do cenário econômico e um bom mês de abril. Bom mês de abril.